Olá pessoal, aqui é o professor Diego. Estou então iniciando aí nossa primeira aula aí de estatística do terceiro ano. O nome oficial da disciplina é Matemática Financeira e Estatística, mas o conteúdo que cai basicamente esse ano para vocês é estatística, tá? Bom, infelizmente vocês bem sabem que por causa da pandemia nós não vamos nos encontrar presencialmente, pelo menos nesse primeiro momento, mas eu espero que assim que possível nós possamos retornar ao ensino presencial aí, nós possamos continuar o nosso caminho aí, nossa jornada aí nesse curso de contabilidade de vocês. Bom, começando aí o conteúdo da disciplina, né, fazer uma breve apresentação. A estatística que nós vamos aprender esse ano é uma estatística bem descritiva. Vocês vão saber, principalmente agora inicialmente, conceitos, se apropriar de conceitos. A estatística ela não é uma disciplina difícil, mas ela requer atenção. Tá? Infelizmente, com com a distância, né? Alguns alunos até podem vir a ter alguma dificuldade, mas assim, na minha experiência que eu tive já de aula à distância do ano passado, tá? Não houveram grandes dificuldades, né? O pessoal conseguiu fazer a disciplina aí com êxito, né? Não precisaram, né, de aulas de reforço, né? Eu fiz um vídeo ou outro extra, né, para explicar algumas dúvidas. Meu método de trabalho esse ano vai ser basicamente o mesmo que eu estava fazendo ano passado, que é cada aula é um vídeo, né, ou um material impresso, ou um vídeo e um material impresso, e na sequência sempre vai ter uma atividade para ser realizada, tá? Uma atividade que não vai ser meio extensa, mas vai ser uma atividade por semana, e essas atividades vão entrar nas avaliações de vocês, tá? Primeiro como desempenho, vocês vão ser avaliados pelo desempenho nas atividades. Depois, a quantidade de atividades realizadas, né? Então, quanto mais atividades, melhor. E também quanto à pontualidade, porque eu percebi ano passado que muitos alunos deixaram para fazer tudo no final do semestre e acabaram se enrolando, né? Inclusive, houveram reprovações porque o aluno simplesmente não fez as atividades ou se fez tudo em cima da hora, não teve tempo para tirar dúvida. E até inclusive é interessante falar que para tirar dúvida eu utilizo o Google Classroom, os comentários, tanto os públicos quanto os particulares, vocês podem comentar lá, a maioria dos alunos faz um comentário particular. Vocês podem me mandar e-mail, tá? Mas é o e-mail do Educar que eu vou utilizar. E vocês podem também, eu posso também fazer alguns meets, né? Para esclarecer algumas dúvidas que possam vir a surgir, tá? Mas agora, principalmente nesse conteúdo inicial, acredito que isso não vai ser necessário. A gente vai caminhando mais para frente, né? E eu espero que quando o conteúdo, né, lá do final do ano, né, que é um conteúdo um pouco mais denso, eu diria, mas não difícil, né, vai ser apresentado. Eu espero que nós já estejamos em aulas presenciais e aí então as coisas, né, ficam ainda mais fáceis, né? Então, eu peço para vocês então, tenham atenção, leiam o material, vejam os vídeos, façam as atividades, tá? Não deixem tudo para a última hora, não deixem acumular, porque embora as tarefas não sejam extensas durante a cada semana que passa, se vocês deixarem acumular por 3, 4, 5, 6 semanas, o que vai acontecer? Vai ficar com muita coisa por fazer, aí vão surgir muitas dúvidas, e aí eu não, talvez às vezes o professor nem pode responder, às vezes a dúvida surge no final de semana, né? A gente tem um atendimento direcionado durante a semana, em determinado dia e horário, né? Então eu sempre respondo à medida que eu posso, tá? Mas a gente ainda tem um determinado tempo para responder e muitas vezes o aluno quer que a gente responda tudo em cima da hora e isso nem sempre é possível. Vamos começar então a falar sobre os conceitos de estatística, né? Então, primeira coisa, né, a gente tem que começar a entender que a estatística é uma ciência que é um pouco diferente daquela que nós vimos vendo aí ao longo do curso. Ela envolve matemática, mas ela tem certos preceitos específicos e próprios dela. Então vamos lá. Começando pelos conceitos, tá? Vou começar a dar uma base para vocês começarem a entender, né, o que são os conceitos de estatística, né, e devagarinho onde é que a gente vai chegar com ela, tá? A estatística ela é muito utilizada, tá? Ela é amplamente utilizada, né,
com a ideia de compreender uma realidade. Então, cada vez que a gente vai fazer o uso da estatística, tá? A gente, para fazer análise, para fazer descrições, a gente procura compreender como se dá uma determinada realidade. E para compreender essa realidade, a gente precisa adotar certos padrões. Então, os conceitos que eu vou apresentar para vocês agora são os padrões da estatística e com base nesses conceitos nós vamos construir a nossa análise da realidade, certo? E também ela serve como um instrumento de comunicação, para que a gente possa comunicar às outras pessoas a realidade que nós estamos enxergando. Vamos lá, então, dados. Então, o dado, tá? Ele é um dado numérico e é considerado a matéria-prima sobre o qual a gente vai aplicar os métodos estatísticos, tá? Então, por exemplo, tá? Altura, idade, peso, resposta de sondagens, tá? Sondagens são perguntas, são questões, né, para saber, né, alguma informação, tá? Então a gente tem aí a sondagem, tá? Então dados são dados numéricos, tá? E esses dados são geralmente conhecidos, tá? Então, para a gente começar, a gente não vai calcular dados, a gente sempre vai ter que ter esses dados já recebidos, de acordo com a realidade, de acordo com o que nós estamos observando, tá? A constante. A constante são os dados que não se alteram, que permanecem sempre com o mesmo valor, elas não mudam. Por exemplo, o π, né, que é o 3,1415, etc., tá? O E, que é o número de Euler, tá? A aceleração é uma constante, tá? 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? A velocidade da luz é uma constante, tá? Ela não muda, tá? A velocidade do som também é a mesma, tá? Ela sempre é a mesma, ela nunca muda, ela nunca vai variar, ela sempre vai ser a mesma, tanto a velocidade do som quanto a velocidade da luz, tá? Então, são números que não se alteram, certo? Bom, variável já é o contrário de constante. São os dados que variam ou que podem variar em cada elemento da amostra ou da população. É um conjunto de dados possíveis de um fenômeno. Percebam, gente, que a variável ela pode ou não variar, certo? Então, por exemplo, eu posso fazer um levantamento das idades de 3 alunos. Um vai ter 15, outro vai ter 15 e o terceiro vai ter 16. Então, não variou nos dois primeiros, mas variou no segundo. Isso segue alguma lógica? Não. Geralmente, isso não segue alguma lógica. É simplesmente os dados que são apresentados. E depois, com o tempo, a gente até pode construir um raciocínio em cima disso. Mas, por enquanto, a gente entende que a variável puramente, né, é apenas um dado que pode ou não variar. A constante nunca muda. A variável pode se permanecer constante durante algum tempo, mas ela pode também variar. Aí depois nós vamos ver as medidas de variação, que vai variar bastante, vai variar pouco, etc. Então, por exemplo, o exemplo, a altura dos alunos, a idade, o peso, né, as respostas. Né? Posso fazer uma pergunta. Como vocês são do terceiro ano, posso perguntar: o que você achou da matemática financeira do ano passado? Alguns vão responder: ah, foi legal. Outros vão responder: ah, foi difícil. Outros podem responder que foi fácil. Outros podem responder que não tem uma opinião formada. Então, por exemplo, cada resposta diferente é uma variável, certo? Aí nós vamos entrar nas classificações das variáveis. As duas classificações é qualitativa ou categórica, tá? Então a primeira variável, tá? A primeira classificação da variável, a variável qualitativa ou categórica, tá? São termos sinônimos aqui. Então, por exemplo, quando os seus valores são expressos por atributos, tá? Por exemplo, sexo, cor da pele, profissão, tá? Etc. Então, existe uma variação qualitativa ou categórica nominal. Então, dentro da variação qualitativa, nós temos a nominal ou a ordinal. A nominal é que é dada por um nome e que não existe uma ordenação. Por exemplo, a cor dos olhos. A cor dos olhos não tem uma ordenação. Por exemplo, uns vão ter olhos castanhos, outros vão ter olhos azuis, outros vão ter olhos verdes, outros vão ter olhos cinzas, outros vão ter olhos azuis esverdeado e assim por diante. E não existe uma classificação que nós possamos colocar. Não, primeiro vem o azul porque a lógica não tem. Simplesmente não há classificação. Então a variável é dada por um nome e o nome não se classifica. Como se fosse João, Maria, José. Eu não tenho como classificar sem ser por ordem alfabética, mas aí já é um outro quesito de classificação, tá?
mas somente pelo nome nós não temos como fazer essa classificação, tá? Então tem a variável nominal e a variável ordinal, em que existe uma ordenação entre as categorias. Por exemplo, a escolaridade, nós estamos em primeiro, segundo ou terceiro graus. Primeiro grau a gente consegue entender que é o ensino fundamental, séries iniciais e finais. Segundo grau a gente entende como o ensino médio, por exemplo. E terceiro grau a gente entende como ensino superior, certo? Então a gente tem como fazer uma ordenação, certo? Mês de coleta de informação, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, dezembro, né? Então eu posso ordenar esses meses aqui porque eu sei qual que vem primeiro e qual que vem depois, e assim sucessivamente. Então nós conseguimos estabelecer uma ordem clara da variável, tá? Aí nós temos as variáveis quantitativas ou numéricas, e são as variáveis que podem ser expressas em números, certo? Que é peso, né? O peso pode ser variado em número, né? O número inteiro ou fracionado, quebrado, né? Que a gente chama com decimal, litros de uma caixa d'água, né? Número de clientes, nesse caso aqui, número de clientes aqui são apenas números inteiros. Por quê? Porque não existem 2 clientes e meio. Ou são 2 clientes ou são 3 clientes. Não existe meia pessoa, certo, gente? Então, nós entendemos que as variáveis elas podem ser expressas por números com decimal, né? Frações ou também números inteiros. E é justamente essa classificação que nós vamos ver aqui dentro das variáveis quantitativas, é a discreta e a contínua. A discreta, ela surge quando os valores possíveis é um número finito e enumerável, tá? Então, por exemplo, a quantidade de ovos que as galinhas botam, tá? É um dado discreto, é uma variável quantitativa discreta. Por quê? Porque ele é representado por números inteiros. Ou é zero, é nenhum ovo, 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, não existe 2,5 ovos, ou 2,49, ou 2,87 ovos, não. Eu tenho 2 ovos, eu tenho 3. Eu não tenho meio ovo, certo? Então, eu tenho aqui essa questão aqui de que tem que sempre ser representado por um número finito, tá? E inteiro, certo? A variável, tá? A variável quantitativa contínua, tá? Ela resulta em infinitos valores. Por que infinito, gente? Porque, vamos dar um exemplo aí, entre o 0 e o 1, por exemplo, existem infinitos números. Ah, mas como assim, professor? Existem infinitos números entre o 0 e o 1. Claro, quantas casas decimais a gente pode botar depois da vírgula? Infinitas, né? Então se eu posso colocar infinitas casas decimais depois da vírgula e posso preencher essas infinitas casas com números de 0 a 9, então a gente pode entender que eu tenho uma infinita combinação de números entre o 0 e o 1, levando em consideração as casas decimais. Então, a gente tem uma infinita quantidade, tá, de valores possíveis que correspondem a alguma escala contínua que cobre um intervalo de valores sem vazios, certo? Sem vazios é que não existe um espaçamento entre um valor e outro, certo? A escala ela é ininterrupta, tá? Sem interrupções ou saltos. Vou dar um exemplo para vocês, gente. A quantidade de litros que uma caixa d'água de 500 litros de capacidade pode ser qualquer valor de 0 até 500 litros, sendo podendo este valor ser inteiro ou decimal. Eu posso ter 152,28, 152,28, 30, 45, 34, 87 e 21. Então quer dizer o quê? Eu posso colocar infinitas casas depois da vírgula, mas eu tenho esse intervalo de 0 a 500 litros, que é a capacidade máxima da caixa d'água. Eu posso então ter infinitos valores que compreendem os números de 0 até 500 litros, contando sempre também os decimais, certo, gente? Vamos dar uns exemplos aqui para vocês. A cor dos olhos das alunas, por exemplo, é uma variável qualitativa que expressa uma qualidade, gente. Então, não necessariamente boa ou ruim, tá? Mas sim apenas uma qualidade para descrever o que se observa. Então, por exemplo, uma aluna tem olho verde, a outra aluna tem olho castanho, e isso não significa que uma é melhor que a outra, mas sim é apenas que elas são diferentes. Eu estou fazendo uma descrição da realidade. Não existe melhor nem pior nesse caso. É simplesmente descrever o que está sendo observado. O índice de liquidez nas indústrias capixabas, por exemplo, tá? Índice de liquidez, né, é um índice econômico, né, e é o quê? É uma variável quantitativa contínua. Por quê? Porque ele também envolve números, e esses números podem ter casas decimais e pode ter infinitas casas decimais.
e pode ser colocado também um intervalo finito desse índice. Então, o que significa que ele é uma variável quantitativa contínua. A produção de café do Brasil, ela é uma quantitativa contínua. Por quê, gente? Porque a gente pode produzir 2 milhões de sacas de café redondo, ou a gente pode produzir 2 milhões 100 mil e 57 e 300 gramas, e assim sucessivamente. Eu posso ir colocando números menores, então colocando casas depois da vírgula. Então a gente pode entender que a produção ela não é o que é como o peso, né? Ela não precisa ser expressa em casas finitas, ela pode ser expressa em casas infinitas, então a gente compreende que é uma variável quantitativa contínua. Número de defeitos em um aparelho de TV é uma quantitativa discreta, por exemplo. Por quê? A minha televisão pode ter dois defeitos, 3 defeitos, um defeito, nenhum defeito, mas ela não tem 2 defeitos e meio. Porque à medida que eu começo a identificar um defeito, ele já é um defeito inteiro. Certo, gente? Então não tem como ter 2 defeitos e meio. Ou eu tenho 2 defeitos ou 3 defeitos. Então, ela é uma variável quantitativa discreta, certo? O comprimento dos pregos produzidos por uma empresa é uma quantitativa contínua, gente. Por quê? Porque como o prego, né, é uma ferramenta, né, de baixa precisão, tá? Ele serve apenas para unir, digamos aí, 2 pedaços de madeira, tá? Ou madeira e alvenaria. O que acontece? Ele não é feito com muita precisão, então o tamanho dele varia. Se nós formos pegar uma régua ou um instrumento adequado para fazer a medição, né, de acordo com a precisão do instrumento, a gente pode atingir 2, 3, 4 casas depois da vírgula em cada prego que se mede. E o que significa? Que existe uma infinidade de valores dentro dos tamanhos dos pregos que pode variar, por exemplo, de, sei lá, 10 centímetros a 11 centímetros, ou a 12, ou a 9. Então, o que vai acontecer? Eu posso ter pregos de 9 a 12 centímetros que fazem parte da mesma gama de classificação de pregos produzidos dentro de uma empresa. Então, e cada um pode ter um tamanho diferente. Existe um ditado que diz, isso aí é que nem tamanho de prego. O que significa? Que a cada um que tu pega vai ser diferente, não vão ser exatamente iguais. Certo? Então, ela é uma quantitativa contínua. Ou então o ponto obtido em cada jogada de um dado, tá? O dado, vamos pensar o dado como aquele cubinho de 6 faces e que tem um númerozinho, né? Ou uma sequência de pontinhos que indicam um número em cada face deles. O que acontece? Eu não tenho como tirar 4,5 no dado. Eu tenho como tirar 4 ou 5, ou, né, de 1 a 6, no caso. Mas eu não tenho como tirar números decimais, então ela é uma quantitativa discreta, porque ela apenas tem uma quantidade finita de números e todos eles são inteiros, tá? Não tem como um dado dar diferente de um número inteiro. Bom, gente, agora a gente vai entrar na questão dos conceitos de população e amostra, que são uns conceitos muito importantes que o pessoal tem que se atentar para isso, porque esses conceitos nós vamos usar para o resto do ano. Então, esse conceito aqui, que são conceitos simples, mas vocês precisam ter eles memorizados, porque eles vão fazer a diferença muitas vezes na interpretação ou no uso de alguma fórmula lá no futuro, porque muitas vezes a estatística tem uma fórmula para a amostra e tem uma fórmula para a população. Então, vamos lá. População é a coleção completa de todos os elementos, tá? Podem ser scores, pessoas, análises, interpretação, elaboração e conclusões baseadas em dados. A coleção é completa no sentido que inclui todas as variáveis a serem estudadas. Então, gente, quando eu falo de população, vamos pensar nos termos de pessoas. Então, vamos dizer o seguinte, que eu quero saber qual é a população da cidade de Portão. Se eu for pegar a população da cidade de Portão, enseja que eu esteja considerando todos os habitantes que residem na cidade de Portão. Eu não estou contando os de São Leopoldo, não estou contando os de Novo Hamburgo, não estou contando os de Santa Velha. Apenas os moradores da cidade de Portão. Mas quais moradores? Todos. Por isso que se chama população. É a coleção completa de todos os elementos. Então, gente, a gente costuma dizer que quando a gente vai tratar de população, a gente vai pegar todos elementos de uma determinada região ou de uma determinada cidade, tá? Trazendo, por exemplo, para a sala de aula. Se eu for fazer uma análise da população da sala de aula, isso é, das pessoas
que integram a sala de aula, que estão presentes na sala de aula, o que vai acontecer? Eu vou considerar eu, professor, porque eu também estou dentro da sala de aula, e todos os alunos presentes. Então, nesse caso, tá, não posso excluir ou desconsiderar ninguém, certo? Se eu for falar de população, eu tenho que considerar todos os alunos. E eu, professor, que estou presente na sala de aula. Agora, se eu for fazer a população da escola, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar todos os alunos da escola inteira. Então, depende da abrangência da população, a gente vai ter um número maior ou um número menor. Mas a gente tem que entender que a população é a coleção completa. É tudo. Tudo que se tem conhecimento, tudo que se tem notícia, tudo que se sabe, tudo que se observa, certo? A amostra, ela é diferente, porque ela é um subconjunto de membros selecionados da população. Vamos dar um exemplo. Dentre a população de Portão, eu posso simplesmente querer tirar uma amostra. Essa amostra pode ser obtida com vários critérios, várias maneiras de decidir qual a amostra, quais os critérios que eu vou usar para selecionar a minha amostra. Por exemplo, eu quero então selecionar dentre a população de Portão, eu posso tirar uma amostra, por exemplo, e sair pelo centro da cidade ou pelos bairros perguntando coisas para as pessoas, informações para as pessoas com quem eu cruzo na rua. Então significa o quê? Que eu vou simplesmente selecionar um conjunto aleatório de pessoas, mas que não vai ser toda a população de Portão. Vai ser apenas algumas pessoas que vão ter volume o suficiente ou representatividade estatística suficiente para que eu possa fazer uma análise. Mas eu vou saber que é uma análise com base em uma amostra, certo, gente? Então, dentre esse conceito de população, que é todos, e de amostra, que é alguns dentro de um todo, tá? Nós vamos pegar o conceito de censo, tá? Que é o conjunto de dados obtidos de todos os membros da população. Então, gente, de tantos em tantos anos, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz uma coisa chamada censo. Esse censo é o quê? Ele pergunta para todos da população, tá? Ele vai fazer uma pesquisa que vai encampar toda a população. Não pode ficar ninguém de fora. Então, essa é a ideia de fazer o censo. O censo é uma pesquisa que vai obter conjuntos de dados de todos os membros da população. Não pode ser só de alguns, tá? Porque daí isso entra em outro critério, tá? Porque ele está com base em amostra. O censo é com base na população, tá, gente? Então essa é a ideia, tá? Censo, tá? Ele é com um conjunto de dados obtidos dentro de uma população que são todos os habitantes, né? Todas as pessoas, né? E a amostra são um subconjunto de membros selecionados da população, aonde eu posso extrair dados, certo, gente? Vamos para o último conceito, tá, gente? Os dois últimos conceitos que são parâmetros versus estatísticas. Bom, o parâmetro ele é uma medida numérica que descreve alguma característica de uma população, gente. Então eu tenho uma medida numérica que pode descrever uma população. Por exemplo, a média de idade dos alunos da escola é de 16 anos. Muito bem. Então se eu sei que a média de idade dos alunos da escola é de 16 anos, eu tenho um parâmetro, porque eu estou contabilizando toda a população da escola, isso é, todos os alunos da escola. Agora, estatística, tá? Que é o mesmo nome da ciência, mas ele é um termo, tá? Que ele se contrapõe ao de parâmetro, porque ele é uma medida numérica que descreve alguma característica de uma amostra. Então, por exemplo, eu posso dizer então que os alunos alguns alunos da nossa sala compõem uma média de 16 anos. O que significa? Eu estou contando todos os alunos da escola? Não. Eu estou contando todos os alunos da sala? Não. Eu estou contando apenas alguns alunos escolhidos aleatoriamente e a média de idade deles deu 16 anos. Então, eu tenho, com base nisso, o parâmetro é uma medida numérica que descreve uma população e a estatística é uma medida numérica que descreve alguma característica da amostra. Então, parâmetro é a medida numérica que descreve alguma característica de população, de novo, e estatística é uma medida numérica que descreve alguma característica de uma amostra. Bom, gente, para a nossa primeira aula era isso.
Eu peço para vocês então que agora entrem lá, depois deem uma lida no material, tá? Agora depois de ver o vídeo, vocês entrem lá na sala de aula virtual, lá no Classroom, procurem o formulário da atividade de hoje e preencham o formulário da atividade de hoje. Não esquecendo de fazer o login, tá? Com o e-mail de vocês, tá? Se vocês já tiverem e-mail do CAR, usem o e-mail do CAR, tá? Se ainda não tiverem um e-mail do CAR, tá? Procurem saber como é que tá a questão do e-mail do CAR de vocês, para vocês terem acesso, para vocês entrarem, tá? E aí vocês têm que entrar em contato ali com a secretaria, com a direção da escola para ver essa questão do acesso do e-mail. Outra coisa, eu sempre digo para vocês, tratando-se de sala de aula do Classroom, nós não podemos conceder acesso para alunos que querem logar com seus e-mails particulares, porque o sistema não deixa a gente fazer isso. A gente sempre tem que fazer o acesso com os nossos e-mails do Educar, tanto eu para passar a atividade para vocês no Classroom, quanto vocês para responder essas atividades, porque senão ele não vai conceder acesso se vocês tentarem entrar com o e-mail particular de vocês lá no Educar, ou então para preencher o formulário. Um outro conselho, uma outra dica que eu dou para vocês. Sempre procurem utilizar navegadores em modo de navegação privativa ou anônima. Esse nome vai mudar conforme o navegador. Que daí ele vai pedir para vocês fazerem um login com o e-mail de Educar de vocês. Porque às vezes a gente abre tanto o navegador do computador, ou então no aplicativo no celular, e ele vai acabar puxando um e-mail particular. Então sempre entrem pelo navegador em guia privativa e anônima, porque ele sempre vai exigir um login desde o zero e vocês vão fazer login com a conta certa e vão ter acesso ao questionário. Por hoje é só, pessoal, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos começar esse ano aí com o pé direito. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo via Classroom ou via e-mail, tá certo? Então, um abraço para vocês e até a próxima.